Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente tem umas coisas pra falar da Segunda Guerra Mundial ainda, mas já adiantando que a gente vai começar a falar logo após esse trechinho final. A gente vai falar do mundo após a Segunda Guerra Mundial. E bom, pra começar a falar tudo certinho, vamos por partes. A gente já está estudando aí a Segunda Guerra Mundial, já tem acho que umas duas ou três videoaulas. A gente vai falar agora então só um finalzinho do que a gente tem que falar, mas de uma maneira só do que a gente vai comentar, na verdade, na aula ao vivo, né? A gente vai comentar aqui e na aula ao vivo a gente vai intensificar isso. E, e já começar esse mundo pós Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente tem que ter de importante pra gente ressaltar e tentar entender e compreender agora? Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a gente está vendo aí inúmeros confrontos, conflitos entre dois lados, né? E a Tríplice Entende, a Tríplice Aliança, perdão, o Eixo e os aliados. E esses dois lados já começam a culminar no que vai acontecer com o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Embora o mesmo lado, né, os aliados, se tornem dois lados opostos futuramente. Enfim, só pra gente poder entender e a gente vai comentar isso na aula ao vivo com uma, um aprofundamento maior, é o seguinte, a gente já falou aí de inúmeros casos e causos, né? Mas algumas coisas que a gente não comentou e que a gente vai comentar na nossa próxima aula ao vivo. A gente vai conversar sobre isso e aprofundar mais sobre isso. A gente vai falar sobre a questão dos campos de concentração. Inclusive, é um tema de um trabalho que vocês vão fazer. E vamos falar também aí sobre o fim da guerra, né? O propriamente fim da guerra, como que os nazistas foram derrotados e como os Estados Unidos decretou o fim de tudo mesmo ali durante esse período. Quais eram as intenções dos Estados Unidos, entre outras coisas. Bom, para começar então sobre os campos de concentração, o que é importante para a gente saber? Os campos de concentração em si, a gente sabe que foi uma coisa bem ruim. Eles existiram tanto no fascismo quanto no nazismo e também no stalinismo. Ele foi presente em todos esses regimes totalitários, autoritários. E a gente vai tentar entender e compreender um pouco mais eles da seguinte maneira. Obviamente vocês, né, meus queridos alunos, vão fazer um trabalhinho escrito, uma forma de um texto. Depois eu vou passar todas as regras e tudo mais no grupo de vocês, no grupo da escola, né, o grupo que a gente usa. E nesse grupo, então, a gente vai, no grupo pedagógico, né, a gente vai, eu vou mandar todas as regras e coisas que o trabalho vai precisar e vocês vão fazer um trabalho sobre os campos de concentração. Vocês vão se dividir em grupos, né, a mesma distância, mas vão se dividir em grupos para ficar uma quantidade menor para cada um para fazer e que vocês possam aí trabalhar juntos em equipe mesmo à distância. Enfim. E o fim de tudo, né, que a gente vai comentar é agora. Bom, primeiro a gente tem aí, como eu disse na aula passada, os nazistas tentando entrar e invadir Moscou, né? Eles tentam, não só Moscou, Stalingrado, em Leningrado. Ou seja, eles têm uma ofensiva contra os soviéticos e não é uma ofensiva que vai dar muito certo. A gente já falou sobre isso. Essa ofensiva é justo no inverno russo. É um dos piores invernos que tem lá na Europa. Ao frio extremamente frio, literalmente. As condições dos soldados já não eram boas, eles já estavam em condições bem precárias e o inverno russo ajudou a deixar isso mais precário ainda. Então aí começou a ser a derrota, né? Começou a ser o princípio da derrota dos alemães.
Temos o dia D, né, o desembarque na Normandia, que também ajuda e fortalece esse centro de derrota dos nazistas, né, pelas tropas aliadas. E a gente sofre com um problema muito grande e até recente, porque o líder atual da Rússia, ele comenta que a história do Ocidente, ela nega o fato de quem realmente derrotou os nazistas. E isso vai ficar bem explícito na nossa aula ao vivo, justamente porque tem toda uma história, né, em volta do Exército Vermelho, que é o exército da União Soviética, e que eles assim que humilham e derrotam os nazistas de uma maneira extremamente, é, como posso dizer, vexaminosa. Não seria vexaminoso. É um ato assim de desespero, um ato de não tem mais o que fazer, então tem que ir todo mundo pra guerra e os nazistas perderam pra um bando de fazendeiro. Basicamente é isso. A Rússia tem uma população imensa, eles têm, como eles têm uma população imensa, eles têm uma facilidade, uma rapidez de fazer as coisas, justamente porque quanto mais gente trabalhando, mais rápido isso vai ser feito. A qualidade não precisava ser a melhor, afinal, como eu já disse na aula passada, enquanto tinha um tanque nazista tinham 30 tanques russos. Embora o tanque alemão pudesse dar conta dos 30 russos, ainda assim é uma quantidade muito grande e não parava de vir, eles continuavam fabricando, e pessoas e tudo mais. Então era tipo, eles matavam um, tinha 100. É uma coisa assim absurda. E eles foram expulsando os nazistas do território da União Soviética e não contentes com isso, eles fazem os nazistas ficarem presos dentro de Berlim. Eles vão entrando em todos os territórios, eles entram dentro da Alemanha e encurralam os nazistas em Berlim. E encurralam em dois frontes. O fronte dos soviéticos e o fronte americano do dia D. Eles vão conseguir encurralar o Hitler ali, não tem pra onde ele fugir, e daí que vai surgir aí o suicídio, não sei se é real ou não, do Hitler, porque em teoria é real, ele aconteceu. Mas sempre tem aqueles loucos da teoria conspiratória que fala que não aconteceu. History Channel, enfim. É, e é bem legal isso. Na verdade, não é legal, porque ele foi um cara filha da mãe. Mas tipo, é legal porque a gente pode imaginar as coisas de um outro ângulo, mesmo tendo prova, tudo. Mas é legal. Isso não se aplica à Terra plana e nem que o nazismo é de esquerda. Enfim, isso a Terra é esférica e o nazismo é extremo direita. Vida que segue. Enfim, a gente vai então conversar mais sobre isso, falar sobre essas teorias malucas, não essas duas, mas a do Hitler ter morrido ou ter sido foragido na Argentina. Ah, professor, mas os argentinos fizeram isso, dos brasileiros também fizeram. Foi um dos lugares que mais aceitou nazista refugiado foi o Brasil. O negócio é tenso. Enfim, além de tudo isso, a gente vai explicar aí o fim da Segunda Guerra Mundial. E como os Estados Unidos viu que a Rússia conseguiu fazer isso com os nazistas, eles precisam mandar uma mensagem para os russos ficarem espertos. Porque a União Soviética já estava ali dominando quase metade do mapa europeu. Então eles precisavam mandar um recado pros soviéticos. E esse recado foi justamente quando os soviéticos estavam na China, né, eu não lembro o nome da cidade, perdão. Estavam na costa litorânea da China, na qual dava para ver não diretamente assim olhando, mas assim, pelo acontecido, eles conseguiriam ver de onde eles estavam. Foi quando eles soltaram a bomba atômica e os soviéticos estavam ali naquele lugar e eles conseguiram ver a dimensão do poder dessa bomba. Então foi um recado pra tipo, a gente tá ganhando a guerra, a gente ganhou a guerra, só que você tem que ficar no teu lugar. Porque se você não ficar no teu lugar, é isso que vai acontecer com você. Não aconteceu. Mas enfim, eles começaram a tretar entre si e temos o nosso pós Segunda Guerra Mundial, aonde vai começar a Guerra Fria.
A Guerra Fria nada mais nada menos do que o coração da Morena. Não. A Guerra Fria ela é uma guerra na qual não aconteceu combates reais, assim, digamos. Era só mais no campo de, olha, eu tenho tal bomba, e você, eu tenho tal. Então eles ficavam ali ameaçando o outro, mas o conflito entre as duas potências ela nunca chegou a acontecer de fato. Bom, isso tudo a gente vai conversar na aula ao vivo, né? A gente vai trabalhar isso de uma maneira mais é, ampla, de uma maneira mais aprofundada, e é isso. Então, isso aqui é só uma introdução que vai acontecer nas próximas aulas. Além desse trabalho que eu vou mandar para vocês no grupo dos pais, atentem-se, por favor, caderno de atividades, página 25 e 26, ok? Conferimos na próxima aula e é isso, galerinha. Até mais.